Tudo bem, gente? Vou procurar ser breve aqui na nossa ministração, mas em 1 Reis, capítulo 1, de 5 a 10. Esse é o texto do dia de hoje. 1 Reis 1, de 5 a 10. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Ele tinha feito um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que o seguiam e apoiavam. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, Rei e os valentes de Davi, não apoiavam Adonias. Certo dia Adonias sacrificou ovelhas, bois e bezerros gordos junto à pedra de Zoelete, que está perto de En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei, porém não convidou Natã, o profeta, nem Benaia, nem os valentes, nem Salomão, seu irmão. Só até aqui. Querido Pai, nós queremos expressar mais uma vez a nossa reverência diante da Tua palavra e a nossa reverência diante do Teu povo, igreja amada, por quem Jesus morreu há mais de 2000 anos. Hoje, ó Deus, na nossa geração queremos que o Teu nome seja glorificado. Pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo para trazer com clareza, com simplicidade a Tua palavra e que ela possa ser aprofundada no nosso coração mediante a obra do Teu Espírito. E Te daremos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, no dia de hoje nós estamos falando sobre a geração Adonias. Estamos diante aqui de um texto bíblico que fala da atitude de Adonias, que foi uma atitude reprovável. Adonias era filho de Davi. Davi era o rei de Israel. Mas Davi nessa altura já estava muito velho, já estava no limiar da sua morte. E então Adonias, quarto filho de Davi, uma vez que os seus irmãos mais velhos já haviam morrido, então na sucessão natural ele seria o rei do ponto de vista natural, ou do ponto de vista da sucessão natural das coisas, mas não necessariamente do ponto de vista da escolha divina. E Adonias então, quando percebeu que o pai estava velhinho já para morrer, não tendo morrido ainda, ele se exalta e ele diz: eu vou ser o rei, eu vou ser o rei. E ajunta aí umas 50 pessoas para ir publicando: ele é o rei, ele é o rei. E ele faz alguns acordos políticos e religiosos, pedindo um certo apoio do exército, pedindo um apoio religioso. E então ele vai, sacrifica alguns animais, como era comum, o rei vai ser ungido, então temos que fazer um sacrifício diante de Deus. Todo um cenário montado para que ele pudesse então se colocar na condição de rei. Mas o rei estava vivo, o pai dele estava vivo, não tinha morrido ainda. E o pai dele tinha uma outra direção que não era Adonias. Mas Adonias, no seu rompante de orgulho, de vaidade e de domínio das coisas, ele quer então, porque quer aquela posição de rei. Mas amados, o que a história de Adonias tem a ver com a gente? O que a geração Adonias pode nos falar? Nós estamos diante, talvez, dos mesmos elementos que estiveram presentes na atitude de Adonias. Não somente no indivíduo, mas na nossa sociedade. E a gente precisa se aperceber dos erros cometidos, para que nós então possamos nos colocar nessa condição e perguntar ao Senhor: Deus, será que eu faço parte dessa geração Adonias? Será que não há uma direção diferente para mim, para minha família e para os meus filhos? Se não, vejamos. O que é a geração Adonias? Em primeiro lugar, é a geração que não quer ser contrariada. Opa, então começou a descer no nosso terreno.
Não é só Adonias lá, Davi. Não é só o reinado de Israel. Sou eu e você. São nossos filhos. A geração que não quer ser contrariada. Alguns versículos às vezes aparecem e o autor não explica muito bem. Ele só joga lá. Como por exemplo, seu pai, que é Davi, jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Olha, essa palavra é interessante. Davi, seu pai, jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? Veja que você começa a perceber que nesse rompante de Adonias, eu vou ser o rei, não espera nem o pai morrer, não espera nem o pai dar as diretrizes, é Adonias, ou é Salomão, ou quem quer que seja. Ele simplesmente se levanta como sendo uma prática de vida que muito provavelmente foi a realidade desde o berço. Porque a gente começa a contrariar nossos filhos de berço. A gente começa a dizer para o filho: chocolate agora não, é de pequeno. Filme agora não, é de pequeno. No entanto, quando você começa a perceber um Adonias que na sua fase, talvez já dos seus 30 e poucos anos, não espera nem o pai morrer e toma uma decisão: eu vou ser o rei. E o texto coloca: seu pai nunca o havia contrariado e nunca havia perguntado: por que você fez isso? Com que motivação você fez? Ou por que você deixou de fazer? Então você percebe que num ambiente onde não se contraria as vontades, num ambiente onde a gente vai criando o reizinho Adonias, o Adonias dos 30 e poucos anos é o reizinho Adonias do berço, é o reizinho Adonias que faz com que pai e mãe se dobrem diante dele. Agora não é mais pai e mãe que dá a direção, que dá a educação, que diz pode ou não pode. Não, todos se curvam. E a gente vai criando o Adoniazinhos hoje e amanhã do berço. Ah, filho, tudo bem. Ah, você quer? Então tá bom, tá ótimo, pode ir, não tem problema, chega a hora que você quiser, vá a hora que você quiser. Não tem rumo, não tem palavra, não tem contrariedade. Então, esse Adonias que a gente vai criando de pequenininho, ele cresce. Esse Adonias, diante de quem a gente se curva e a quem a gente não dá nenhuma direção, é esse Adonias que na fase adulta não espera nem pai nem mãe morrer e está dando um chute no traseiro, seja de pai, de mãe, de professor, de pastor, de autoridade, dizendo: aqui quem manda sou eu. E não é por acaso que o texto de Provérbios 22:15 diz: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Diga: a tolice, a loucura, a insensatez, a ausência de bom senso, a rebeldia, está ligada ao coração da criança. Pode ser a criança mais bonitinha, mais rechonchudinha, que você tem, que você coloca no colo, é bonitinha. Gente, como é bonitinho assim? É lindinho, é um anjinho, é uma anjinha, é tudo isso. Mas nada disso anula a verdade de que a estultícia, o engano, o desejo de fazer a sua própria vontade, está lá. Por mais bonitinha que seja, está lá. E é a vara da disciplina que vai livrá-la disso. E está falando de uma libertação. E se você ama, você corrige. Aqui nós temos duas questões, uma cultural e outra princípio. Cultura é a vara. Na época bíblica, o que se usava para disciplinar é a vara. Dependendo do contexto, dependendo das leis, dependendo do lugar, muda-se o instrumento. Mas o princípio não muda. O princípio não muda. Você precisa compreender que a tendência para o mal está lá, está presente. E então você vai perceber e vai entender: olha, tem algo do qual preciso desviar meu filho.
e eu preciso desviar minha filha, e eu preciso então ter tempo para isso, eu preciso ter dedicação para isso, eu preciso entender que é a minha missão, porque do contrário, é um Adonias, pequeno rei, que começa a reinar no berço, e para querer reinar fora do propósito, fora da vontade de Deus, ele reina dizendo: eu fumo o que eu quiser, eu bebo o que eu quiser, eu tenho vida sexual com quem eu quiser. Ou seja, é o pequeno Adonias que nunca é contrariado. E então a gente começa a perceber que é a geração Adonias. É a geração onde você é apaixonado pelo influenciador. Ele diz que pode, mas o pai está dizendo que não. Ontem nós tivemos a alegria de receber nossos netinhos em casa. O Dani e a Aline foram pregar numa outra igreja, numa outra cidade, e nós ficamos cuidando deles, os avós. A avó tem a tendência de estragar, mas cuidado, a nossa missão não é estragar, é respaldar o que os pais ensinam. Então a gente deu comidinha, a gente contou história, os avós, brincamos com eles, fizemos tudo o que a gente podia fazer. Só que chega um momento que você começa a perder a criatividade, né? E a energia é muita. Então, eu perguntei para o Tito, vamos assistir um filminho? Depois de tudo que a gente já tinha feito. Vamos assistir um filminho, um desenho? E ele disse para mim: não posso. Eu falei: por que você não pode? Porque meu pai não deixa. Na hora respeitei, então senta aqui, fica aqui. Ele pegou a chupetinha, ficou lá quietinho, não ligamos a televisão, não assistimos. Mas o que eu quero dizer, isso não é uma coisa prerrogativa nossa, ou de Daniel, quem quer que seja. Acho que isso está acontecendo nos lares de vocês, mas eu estou dizendo uma coisa, que o pai estava numa outra cidade, e um menino que vai fazer 5 anos agora, tinha a palavra do pai lá dentro. O avô estava dizendo: vamos assistir um filminho? Ele falou: não posso. Por que, meu filho? Porque meu pai não deixa. O que é isso, querido? É algo simples, mas é um limite que você põe. Está com vontade de assistir? Sim. Mas desde quando você precisa satisfazer todas as suas necessidades? Ou seus desejos? Desde quando você precisa ser senhor sobre as coisas? Não, alguém tem que te contrariar. Não é uma contrariedade de graça. Bom, só para contrariar, como diz o grupo musical, só para contrariar. Não, não é nesse sentido. Mas é uma contrariedade com propósito, com uma missão. Nesse horário do dia, não é tela, que senão prejudica teu descanso, e aí prejudica a nossa vida para amanhã. Tem regras, tem limites. Mas a geração Adonias se revolta contra o pai, se revolta contra a mãe, se revolta contra o professor. Gente, está difícil dar aula em qualquer lugar. Está difícil você ter bons funcionários. Está difícil você ter pessoas que se submetam. É a geração Adonias que a gente está vivendo. E ele vai crescendo, não contrariado pelo pai, e então de repente ele vai: não, eu quero ser rei. Só que quando ele se coloca na condição de rei, o versículo 1 Reis 1, 9 e 10 diz: certo dia Adonias sacrificou ovelhas, bois e bezerros gordos junto à pedra de Zoelete, que está perto de Enrogel. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei. Porém não convidou Natã, o profeta, nem Benaia, nem os valentes, nem Salomão, seu irmão. Só para simplificar, por que ele não chamou Natã? Porque quando o pai de Adonias pecou, caindo no adultério com Betseba e mandando matar o marido dela na frente de batalha, quem chegou na casa do pai dele, na casa de Davi, e olhou para ele e disse: você é este homem que, tendo tantas ovelhas, você foi pegar a única ovelha do seu vizinho. Olhou nos olhos de Davi e disse: você é esse homem. E o confrontou. Adonias conhece a história. Não vou chamar Natã, não.
estou fazendo coisa errada, o que ele vai fazer? Ele vai me confrontar. Meu amado, o maior perigo da sua vida é você se cercar de pessoas que apenas concordam com você. Mas a maior possibilidade de crescimento é você chamar pessoas que possam identificar em você sua vaidade, que possam identificar em você a sua ignorância, que possam identificar em você sua petulância, seu orgulho, e ainda que gentilmente chegar para você e dizer: você está no caminho errado, você precisa voltar para o bom senso, você precisa ser contrariado, a tua vida depende disso, a tua família depende disso, o teu casamento depende disso. Mas esse Adonias, que não se deixa contrariar, nunca foi contrariado pelo pai, ele leva a vida dessa forma: bom, para eu conseguir as coisas, eu vou me cercar de um Joabe, eu vou me cercar de um Abiatar, eu vou me cercar de pessoas que são do meu time, e que vão me aplaudir em tudo que eu fizer. Mas eu vou deixar Natan de fora, porque Natan é aquele que fala a verdade, que você precisa ouvir. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias nós ajuntaremos mestres de acordo com o nosso desejo, teremos comichão nos ouvidos para ouvir coisas agradáveis, teremos comichão nos ouvidos para ouvir: você está certo, você vai bombar e está tudo bem. Você vai querer se cercar de pessoas que te agradem. Mas você não precisa de pessoas que te agradem, você precisa de pessoas que digam para você a verdade que não será agradável para você, mas que será necessária para você. Então, se você quer se livrar da geração Adonias, ouça seu pai. Ouça sua mãe. Ouça o seu pastor, porque a estultícia está ligada ao nosso coração. Por que a gente vai batizar daqui a pouquinho? Porque o batismo me contraria. O batismo é uma identificação com Jesus na sua morte. Gente, Jesus é Deus, no conforto celestial, Ele abriu mão da condição divina e se tornou homem, e achado na forma de homem, se fez servo, e morreu. Qual morte? Morte de cruz. Então foi uma autonegação dos céus à cruz, e da cruz às partes mais baixas da terra. E quando eu me batizo, eu estou me identificando com Ele, dizendo: Pai Celestial, se na minha vida de infância faltou vara, faltou disciplina, faltou confronto, e eu me tornei soberbo, dono do meu próprio nariz, eu estou hoje assumindo a condição de que nego essa condição para a minha vida, e eu aceito mergulhar, eu aceito me negar, eu aceito ser contrariado nas minhas vontades, nas minhas paixões, nos meus ídolos, e que meus ídolos morram no fundo das águas. Claro que é simbolicamente falando, mas o batismo me contraria, e ai de mim se eu não for contrariado. Em segundo lugar, a geração Adonias é a geração de pais aprisionados pela culpa. Novamente o texto diz: seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? E a Bíblia não explica por que Davi não tinha contrariado, mas vai ver a história de Davi, mais ou menos no nascimento de Adonias. Que tipo de experiência que Davi teve? Davi teve um adultério, e para esconder o seu pecado, porque a mulher ficou grávida, ele tentou esconder de toda forma. Não deu, mandou colocar o marido dela na frente de batalha para morrer. E é nessa hora que Natan vem e o confronta: você tinha tantas ovelhas e você cobiçou a ovelha do seu vizinho que só tinha uma. No momento em que Davi peca, ele perde a autoridade e perde a moral. Por que essa é a geração Adonias? Porque é uma geração de pais culpados.
que se sentem culpados pelos erros passados, que não conseguem mais chegar para os seus filhos e ter a autoridade de olhar para eles e dar uma palavra e dar um comando, porque eles olham, poxa, como é que eu vou falar para ele uma coisa que eu não fiz? É o ditado popular, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Mas no fundo, você se vê como ser modelo de integridade, como ser modelo de pureza. E quando você fica pensando na geração Adonias, essa é a geração da pornografia. Esta é a geração onde pais são feridos para comprometer a próxima geração. E quero que vocês prestem bastante atenção quando a gente fala algo, porque são insights divinos que a gente tem. Aconselho a semana inteira, vou tomar café com casais, aqui e ali, e às vezes estou diante de situações mesmo de quebra de aliança, de adultério, de rompimento. Mas quando estou diante deste casal, eu não estou olhando somente o casal, eu estou olhando os pequenininhos que eles têm em casa. Que se eles não aprenderem a lidar com essa culpa, e se eles não forem curados dessa culpa, e se eles não tiverem uma inserção divina no coração deles, não é apenas um casamento que deixa de ser restaurado, são filhos que deixam de crescer com segurança e com maturidade, justamente pela falta de autoridade que os pais levam na condução da sua vida. São pais enfraquecidos pela culpa, que acabam não tendo moral para chegar para os seus Adonias e confrontá-los nos seus erros, porque eles olham para os seus próprios erros e se perguntam: que moral eu tenho diante deles? Que moral eu tenho diante de pessoas que estão sob a minha autoridade? Então, quando o diabo te fere, ele não está olhando só para você, ele está olhando para as próximas gerações. Quando o diabo vai na fonte da sua vida, do seu relacionamento, do seu matrimônio, vai na base da sua vida, ele não está preocupado apenas com a sua vida, ele está preocupado de formar uma geração Adonias. Uma geração Adonias que não foi confrontada pelos seus pais, porque seus pais não tinham autoridade para confrontá-los. Pastor, por que estamos falando isso no dia de batismo? Porque é aqui que a gente é curado inicialmente das nossas culpas. Oh papai, estamos falando aqui para você, não é para jogar um peso, um bonde nos seus ombros, não, é para que você possa entender que na cruz do Calvário, o sangue de Jesus Cristo te absolve das culpas passadas, para te restaurar como homem, para te restaurar como sacerdote. Oh mamãe, na cruz do Calvário, o sangue de Jesus te purifica, te limpa, para que você possa se levantar e dizer sim, como Maria Madalena, de quem Jesus havia expulsado 7 demônios, mas ela estava ali, na porta de entrada do sepulcro da ressurreição, e ela foi portadora da mensagem da ressurreição. Quem? Uma mulher outrora aprisionada por 7 demônios. Quanta culpa, quanto pecado, quanta impureza, quanta brecha. Mas Jesus a perdoou, mas Jesus a liberou, mas Jesus a santificou. E é isso que a gente está proclamando hoje, nesse dia de batismo, em nome de Jesus, para que você possa se ver absolvido das suas culpas, do seu passado, e se reerguer como um novo homem, como uma nova mulher, como um novo pai, como uma nova mãe, e não permitir mais que o diabo lance na sua memória suas culpas passadas. Então a geração Adonias é uma geração que não quer ser confrontada. A geração Adonias é uma geração de pais aprisionados pela culpa. E se essa é a tua realidade, não estou pedindo para você se batizar hoje, você vai se preparar para isso, mas
hoje você vai, no final dessa ministração, colocar a mão no seu coração e vai dizer: sim, o pastor tem razão, porque ele está pregando a palavra de Deus, e eu tenho culpas, eu caí aqui, ali, e me vejo enfraquecido diante da missão de conduzir a minha família, mas hoje eu quero ser absolvido pelo sangue de Jesus, que me perdoa e que me purifica de pecados e de maldições, em nome de Jesus. Mas em último lugar, no culto das 9, tivemos condições de falar de um personagem a mais. Mas para esse momento, vamos entender que, em terceiro lugar, a geração Adonias é a geração que se associa com os que perderam o foco. Diga: geração Adonias é a geração que se associa com os que perderam o foco. Em 1 Reis 1, versículo 7, diz: ele tinha feito um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que o seguiam e apoiavam. Não vou falar agora sobre Joabe, mas vou falar sobre Abiatar. Abiatar era o sacerdote. Vou trazer a religião para respaldar a minha rebeldia. E se hoje você quiser cometer qualquer sorte de pecado, com certeza você vai encontrar algum pastor, ou você vai encontrar algum padre, que diga para você: está tudo certo, continua assim, é só você escolher. Qualquer coisa que você quiser fazer, você vai encontrar alguém em algum lugar, algum pastor, algum padre, alguma autoridade religiosa, para dizer: está tudo certo. E foi isso que Adonias fez. Quem que ele chama? Chama Abiatar, sacerdote. Para quê? Para respaldar. Eu preciso do exército e eu preciso da religião ao meu lado. Como exército, eu vou chamar Joabe. E como religião, eu vou chamar Abiatar. Não dá tempo de eu falar sobre Joabe muito, mas Joabe foi aquele para quem o rei Davi disse: olha, você é o comandante, meu filho Absalão está em rebeldia, mas por favor, não toca nele. E Joabe, que é aquele que faz aquilo que ele quer, encontrou o filho do rei Absalão pendurado pelo cabelo numa árvore, e o que ele fez? Sem temor e sem obedecer ao rei, pegou 3 dardos e traspassou o coração de Absalão, filho do rei. Joabe é aquele que faz o que quer. E Abiatar é o religioso que diz: está tudo certo, Adonias, vai adiante. E meu amado, Abiatar era um religioso que foi fiel a Davi durante o tempo todo, mas no final da vida ele perdeu o foco espiritual. Ele deixou de olhar para as coisas de Deus e começou a olhar para as coisas dos homens. Deixou de buscar o que Deus queria e começou a atender ao interesse dos homens. Mas o grande problema é quando estes religiosos, sejam pastores, sejam padres, sejam figuras que poderiam inspirar e levar as pessoas para Deus, eles começam bem, mas eles terminam mal. Terminam mal quando começam a amar o dinheiro, terminam mal quando começam a amar a política, terminam mal quando começam a amar qualquer coisa que os desvie do chamado original. Mas a grande pergunta é: a quem você está ouvindo? Quem é o Abiatar que você está escolhendo para adular as suas vaidades?
Você vai encontrar. Se você buscar na internet, você vai encontrar alguém que fale que você pode continuar exatamente do jeito que você está. Mas ele não chama Natã. Porque sabe que Natã vai olhar nos olhos, como fez para com o pai dele, e vai dizer: Adonias, você se tornou uma pessoa rebelde e dono do seu próprio nariz. Converta-se. Portanto, queridos, nessa breve reflexão, gostaríamos que cada um aqui possa discernir: a quem eu estou ouvindo? Quem está me confrontando? Quem está sendo usado por Deus para confrontar as partes mais íntimas do meu ser, para a minha salvação? Que você hoje possa se debruçar diante da palavra de Deus, e pelo Espírito Santo você possa se livrar da geração Adonias, que faz com que você seja senhor da sua própria vida.